Deuteronômio 24, verso 14 e verso 15. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia marcado lhe darás o seu salário, e o sol não se porá sobre isto, porquanto pobre é, e a sua alma precisa disso, para que ele não clame contra ti ao Senhor Deus, e Deus ache em ti pecado. Agora, vá, por favor, para o capítulo 5 de Tiago, a partir do verso 1. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas das traças. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que trabalharam as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que trabalharam entraram nos ouvidos do Senhor Deus dos exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitaste, e cevastes o vosso coração como num dia de churrasco. Condenastes e matastes o pobre justo, ele não pôde vos resistir. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporânea seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, é sim, e não, é não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito por seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte a uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Irmãos, nós temos, por muitas décadas, sido doutrinados, ensinados, de geração em geração, de pastores, de missionários, que a riqueza, ela é um sinal da aprovação de Deus sobre a vida de alguém. A ponto de se criar uma doutrina de prosperidade e mecanismos para que essa prosperidade alcance as pessoas. Nós, de algumas décadas para cá, mais ou menos 3, 4 décadas para cá,
começamos a ver coisas do tipo culto dos empresários. E o culto dos empresários trouxe uma característica: a mistura da palavra de Deus com teorias de administração e marketing. Então, princípios da administração foram colocados juntos com preceitos bíblicos. E nós começamos a perceber que a riqueza exterior foi colocada como a marca da bênção de Deus sobre alguém. Então as pessoas começaram a acreditar que a qualquer preço e com qualquer ferramenta, prosperando e sendo cristão, tem a aprovação de Deus. Efeito que nós tivemos disso: nem todos prosperam. E aí, há sempre uma explicação velada. Aquela pessoa não está fazendo a vontade de Deus, por isso ela não prospera. Aquela pessoa não faz o sacrifício, então ela não prospera. Por outro lado, nós percebemos que algumas pessoas começaram a enriquecer muito. E caminhos para essa riqueza começaram a se tornar muito questionáveis do ponto de vista ético e moral. E nós começamos a ver uma inclinação da igreja para o meio político. E nós começamos também a ver, cada vez mais, pastores, pastoras, missionários, irmãos, se tornando primeiro vereadores, depois deputados estaduais, federais e até senadores. De repente o Brasil viveu uma situação muito interessante, porque nós tivemos um pseudo-religioso na presidência da República. E ele chega lá dentro e começa a falar alguns versículos bíblicos. E uma igreja rasa, uma igreja pobre de doutrina, uma igreja que foi colonizada com a ideia capitalista, imperialista, de fazer dinheiro sem ética, começou a bater palma. E aí não é de espantar que nós começamos a ver dentro das igrejas as pessoas trazendo os sinais da arma, as pessoas dividindo famílias. Nós começamos a bater palma para as pessoas que defendiam e para aquelas pessoas odiosamente defendendo cada vez mais a misoginia, o racismo, colocando os inimigos de ideologias políticas contrárias como demônios, a ponto de dizer que precisavam ser metralhados, e a igreja bateu palma. Passado esse vento de loucura, imaginou-se que a sanidade ia voltar. E o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma banda religiosa fazendo maracutaias políticas para que a justiça não os alcance. E aí eles continuem desviando verbas, fazendo crimes e não sejam punidos. E a igreja não tem nada a dizer. Mas o que é que a Bíblia fala sobre o dinheiro? O que é que a Bíblia fala sobre a riqueza? A Bíblia fala primeiro para nós, sim, existe de Deus uma orientação para que tudo que seja vivo cresça, produza e prospere. Isso é um imperativo. Isso é uma lei universal. Se você jogar a semente de um capim na terra, ela vai lançar raízes, vai lançar o caule para cima e vai dar fruto. Mas esse fruto não fica com o capim. Quando chega a época certa, vem o vento e balança o capim e ele solta todas as suas sementes e aquilo vai longe. E daí a pouco chega a lagarta e come a folha do capim, e chega a borboleta que sai depois da sua passagem pela forma de lagarta, e vem o boi e vai comer, e aquela prosperidade que veio para o capim serviu a muita gente e se distribuiu. Isso vale para a fruta, isso vale para o animal, isso vale para o homem. Cada um de nós é dotado, cada um de nós. Não existe ninguém que seja exceção. Cada um de nós é possuidor de talentos. Cada um de nós é cheio de dons, que vão desde a arte à tecnologia.
Desde a capacidade da lógica até a abstração. Nós temos capacidades diferentes que se completam numa vida comunitária. Então todos nós somos essenciais aos outros. E não há ninguém que não precise de alguém. Para que esses talentos, para que estes dons, para que essas funções sirvam a todos, Deus então permite que nós criemos mecanismos de troca. Porque veja, eu produzo um quadro, eu pinto quadro, eu sou artista. O pastor Zé cria galinha, tira ovos. O Wesley fabrica remédios. O Wesley não precisa de quadros. E precisa de ovos. Mas o Zé não tem ovos, porque eu comprei. Eu teria que trocar ovos e não quadros com o Wesley. Essa troca seria muito complicada. Então nós desenvolvemos algo que simboliza valores e que nós poderíamos trocar, que nós chamamos então de dinheiro. E o dinheiro como ideia já esteve no sal, daí a palavra salário, já esteve no ouro, já esteve na madeira, já esteve no ser humano, quando de uma forma perversa a escravidão foi aceita e praticada. O ser humano tinha um valor e era vendido e comprado e usado como mercadoria. Hoje nós temos no Brasil Central a soja, o milho. Se compra uma caminhonete, se compra um terreno, se paga uma dívida com saca de soja. A informação hoje vale dinheiro. E esse dinheiro, ele começou a permitir que todos prosperassem. Mas aí vem uma coisa, irmão, entenda uma coisa, pastor Zé. O ser humano é um ser caído. Como um ser caído, ele começou a entender que ele poderia acumular mais dessa coisa nova chamada dinheiro, e ele poderia então se cercar de mais prazeres, de mais confortos. Mas para ele ter mais, ele teria que tirar de alguém. Porque nós temos um nivelamento. Nós sabemos mais ou menos que a mão de obra de um é mais ou menos parecido com a mão de obra do outro, chama-se valor. Quanto vale um dia de trabalho de um motorista de ônibus? Quanto vale um dia de trabalho de um pedreiro? Quanto vale um dia de trabalho de um esteticista? Quanto vale um dia de trabalho de uma psicóloga? Nós começamos a fazer relações de valores. Mas na medida em que as pessoas começaram a acumular essa coisa chamada dinheiro, criou-se uma palavra nova, riqueza. E aí, quando surgiu o primeiro rico, surgiram alguns pobres, porque ninguém fica rico sem que outros empobreçam. Ninguém fica rico. Nós começamos a manipular, enquanto sociedade, os valores. Então a gente constrói, como diz Pedro Cardoso, ator brasileiro, que hoje mora em Portugal, numa das entrevistas dele, ele disse algo sensacional. Ele disse, o cara compra uma casa de 5 milhões de reais. A casa custa 5 milhões. Mas quando o pintor de parede diz para ele que vai cobrar dele 20 mil reais para pintar a casa toda, ele acha um absurdo. A mão de obra do pedreiro não vale isso, do pintor não vale isso. A gente quer comprar mais por menos. E sabe de uma coisa? Nós descobrimos que o dinheiro manipula a consciência, manipula as leis, manipula as forças. E os ricos começaram a se tornar muito ricos. E os pobres cada vez mais pobres. E os ricos oprimindo os pobres. E aí aconteceu algo mais perverso. Os pobres começaram a oprimir os mais pobres do que eles, para servir aos ricos. Durante o período em que o Brasil teve seu período de escravidão, havia uma figura chamada Capitão do Mato. O Capitão do Mato era um negro que trabalhava para o dono dos escravos, perseguindo os escravos que tinham fugido da escravidão. Quando um escravo conseguia fugir de todo aquele sofrimento, de toda aquela humilhação, quando ele conseguia achar um caminho, entrar no mato e procurar um quilombo. O quilombo, Lulu, era um lugar onde os escravos fugidos viviam em segurança, era um lugar escondido. Sabe o que
os negros que trabalhavam para os senhores de escravos faziam? Perseguiam os seus irmãos negros. Irmãos, mas isso acontece também conosco. Quando nós começamos a oprimir os outros. E aí vem uma frase maravilhosa que diz: o sonho do oprimido, quando a educação não alcança o seu objetivo, é tornar-se o opressor. Que coisa engraçada, né? Quando a educação não faz o papel dela, não esclarece, não traz consciência às pessoas, o oprimido, ele quer ter o lugar do opressor. Para oprimir quem? Os seus semelhantes. Mas espera aí, pastor, o senhor está falando de história, o senhor está falando de um monte de coisa. O que é que tem a ver isso com a Bíblia? Irmão, tem a ver que em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, que Deuteronômio repete o que já foi dito nos 4 livros anteriores, está escrito: quando você tiver alguém trabalhando para você, você vai ser justo. Você vai pagar o salário no dia marcado. Você não vai atrasar. Você não vai aplicar o seu dinheiro e deixar de pagar. Tendo dinheiro no bolso, pague. É sua obrigação, aquela pessoa trabalhou. Não é favor pagar salário a quem trabalhou. Irmão, isso aqui é Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Ah, pastor, só está falando de sociologia, eu estou falando de Bíblia. Então, essa teologia da prosperidade, ela colocou de fora isso, porque nós começamos a ver as pessoas enriquecendo de forma ilícita. Nós estamos vendo políticos que são pastores, que vêm fazer show em Minas Gerais, que vão para os altares, que sobem trios elétricos, que falam para multidões, que tem canais de televisão, falando de prosperidade, mas não falando de justiça. E o pobre está cada vez mais pobre. E eu quero te lembrar uma coisa em nome de Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, quando encarnou e veio à terra, não nasceu num palácio. Nasceu numa manjedoura entre os pobres. Não foi criado entre os ricos, foi criado entre os pobres. Não era homem que vivia de juro. Não era herdeiro de grandes fortunas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que homem de trabalho e que sabe o que é sofrer. Carpinteiro, como seu pai, até 30 anos de idade. Quando viu a multidão com fome, se preocupou. Quando viu os doentes, se preocupou. Quando viu a viúva que chorava, o único filho perdido, devolveu a ela o filho por meio da ressurreição. Jesus tinha uma preocupação com o próximo, com a justiça, não para um ou para outro, mas para todos. Jesus nunca criticou uma pessoa rica que fosse justa, mas criticou todos os ricos que não eram justos. Então, o Velho Testamento, Deuteronômio, vem e diz assim: quando vocês roubam o trabalhador, quando vocês são injustos com os vossos irmãos e com o estrangeiro no meio de vocês, e ele clama a Deus e ele reclama, a reclamação dele vai diante de Deus. Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus. Eu estou no Velho Testamento, eu estou em Deuteronômio. Deuteronômio está dizendo que quando o trabalhador que tem a receber, não recebe o que é devido, e ele depende disso para sobreviver, para comer, para pagar suas contas, e ele chora diante de Deus, o choro dele, o lamento dele, está diante de Deus, e Deus passa a ser o executor dessa dívida. Mas aí você vai falar para mim, o irmão Wesley, que é um homem tão inteligente, e com quem quase sempre, pastor, eu vou na farmácia tomar um café com ele e aprender coisas com ele, e o irmão Wesley vai falar comigo com certeza: pastor, está ótimo que o Velho Testamento fale isso, mas eu olho e eu estou vendo pessoas injustas cada vez mais ricas. Eu estou vendo políticos que dizem que são crentes, movimentando milhões e votando leis para não serem penalizados quando criminosos. Nós estamos vendo pessoas que entram nas igrejas, batem palma, cantam de Jesus, põem adesivo no carro, mas que não pagam a conta, que estão devendo todo mundo. Nós estamos vendo pastores aliados aí dos grandes políticos,
que tem fortunas incríveis, mas dívidas trabalhistas tão grandes que a gente não consegue mensurar na cabeça da gente os valores? Como é que pode isso? Aí eu sou obrigado a ir para Tiago, capítulo 5. Porque o Tiago, capítulo 5, começa dizendo: eia é um jeito de chamar a atenção, é dizer: opa, espera aí, eu tenho algo a falar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ricos, chorem. Ricos, cuidado. Ricos desse tempo. O dinheiro que vocês acumularam, o dinheiro que vocês ajuntaram, e que vem de injustiça, e que vem do roubo, e que vem da opressão, e que vem da negociata, e que vem da maracutaia. Esse dinheiro vai ser a ruína de vocês. Ainda que agora vocês estejam como quem celebra num churrasco, vocês estão cevando. Sabe o que é cevando? Cevando é cuidando. Vocês que no final de semana colocam o churrasco, chamam os amigos, que chegam de carro importado, e chega alguém de avião para fazer um show para vocês. Vocês que são amigos do presidente, do deputado, do senador, vocês que têm empresas, vocês que falam de Jesus, mas que pagam salários de miséria. Vocês que prometem para as pessoas riquezas que elas nunca vão alcançar, e vocês sabem que elas não vão alcançar, porque é mentira e é impossível. Mas vocês vendem planos mirabolantes, vocês vendem imagens, vocês vendem assessoria, vocês se chamam de mestres de coaches, e fazem livros, e fazem vídeos, e reúnem pessoas, e sobem, esse dinheiro está entesourado contra vocês, se ele vem dessa injustiça. Nenhum problema ser rico, nenhum problema prosperar, desde que no caminho da prosperidade você não empobreça ninguém. Desde que no afã de prosperar, você não impeça que outras pessoas também prosperem. Que você não seja injusto. E aí o Tiago diz assim: claro que o pobre, claro que o trabalhador não tem força contra vocês, não é? Vocês o oprimem, não, eles não têm como resistir a vocês, vocês o vencem. Aí o irmão Wesley vira para mim e diz: está vendo, pastor? Então o senhor confirmou tudo que eu falei. Eu falei: não, irmão Wesley. O que está escrito é que Deus tem um dia marcado para fazer um acerto de contas com essas pessoas. Que o dinheiro que eles ajuntaram também clama. Pastor, mas dinheiro grita. Metaforicamente grita. Jesus disse que se as pessoas não o louvassem, as pedras o louvariam. Por acaso você já viu, pastor Zé, pedra com boca aberta gritando? Mas Jesus disse que elas gritariam. Uma metáfora. O dinheiro vai ser o testemunho, sabe por quê, irmãos? Porque Deus que fez os olhos vê. Deus que deu o pé de laranja, o poder de fazer laranja, mandou que ele desse laranja para todo mundo que pegasse laranja, que quisesse pegar laranja. Vem o ser humano através de uma empresa e tira da laranja o poder de se multiplicar. Você compra a laranja, vai para sua casa, chupa a laranja, e cadê a semente? Eu quero plantar laranja, eu não posso. E aí a mãe diz assim: vou tirar de você sua casa, vou tirar de você seu dinheiro, vou tirar de você tudo em algum momento, porque o dia que não tiver laranja, você não vai plantar laranja, a laranja você vai ter que comprar de mim. E eu fico todo alegre porque a laranja é mais doce. A melancia não tem semente, eu não tenho que gastar meu tempo tirando semente da melancia. O meu limão tem mais suco, mas não tem semente. Irmãos, que coisa perversa. Que coisa perversa é a gente entregar para a iniciativa privada o monopólio da água. Porque se você não tiver dinheiro, você não vai beber água, não vai tomar banho. Se você não tiver como pagar água, não vai ter água, porque ela faz parte da iniciativa privada. E os nossos políticos, os nossos empresários cristãos estão dizendo que bom, nós vamos ganhar mais dinheiro. Não, não é bom. Precisamos de consciência. Vamos privatizar os presídios. Vamos colocar todos os presos dentro dos presídios. Ah, é melhor porque o Estado não vai ter obrigação. É claro que o Estado tem que ter obrigação. É a obrigação do Estado ter obrigação.
você entrega para eles, ele olha para a pessoa e diz, eu só ganho dinheiro quando eu colocar gente presa. E eles vão pressionar todo o sistema de justiça para prender cada vez mais. E o Brasil, que tem a terceira maior população carcerária do mundo, vai passar para o segundo lugar e para o primeiro. Que coisa nós entregarmos coisas que são essenciais para pessoas ganharem dinheiro. E nós, como igreja, dizemos, isso não é da alçada da espiritualidade. Mas peraí, aqui está dizendo que é. Aqui está dizendo que é. Que eu preciso dizer para o rico, seja rico, mas seja rico com justiça. Não seja rico com injustiça. Eu não tenho que bater palma para um empresário rico porque ele diz que é crente. Eu não tenho que bater palma para o político porque ele diz que é crente. Se o político não é honesto, não interessa se ele é pastor, se ele é missionário, se ele é apóstolo, não voto nele. E você não deve votar nele. Por quê? Porque ele é injusto. Mas é missionário, ele canta, ele não é de Deus. Mas pastor, ele é de Deus, ele tem 30 anos de igreja. E o diabo tem muito mais, é diabo. E está dentro da igreja. Ou não está? Tá. Aí vem o Tiago e diz assim, o irmão Wesley vai falar, pastor, tudo bem. Então eu entendi que Deus vai cobrar. Mas sabe qual é o problema, pastor Ademir? E eu digo, não, irmão Wesley, qual é o problema? E o irmão Wesley vai dizer assim, é que demora. Talvez eu nunca veja Deus acertar as contas com essas pessoas. Aí vem o Tiago e diz assim, irmãos, tenham paciência, tenham calma. Não saiam por aí brigando entre vocês. Não deixem o mal-estar da pobreza, da miséria, da opressão fazer com que vocês falem mal uns dos outros, fiquem de mal uns com os outros. Se lembrem dos profetas que foram tão perseguidos. Se lembrem daqueles que sofreram e guardaram a sua honestidade, que foram santos do Senhor. Eles também não viram a justiça de Deus, mas a justiça de Deus virá. Sabe, irmãos, eu estava assistindo um filme, o irmão Zé do Carmo me sugeriu um filme. Na verdade, ele já tinha me sugerido esse filme, e eu não tinha assistido. Mas essa semana ele me mandou não sei como é que chama, um vídeo com as imagens de um filme, uma música e uma letra muito interessante, que leva à reflexão. E eu gostei da imagem com o Clint Eastwood, que eu gosto muito, ele também gosta muito, a gente acompanha há muitos anos. E eu perguntei para ele, né, que filme é esse? E ele falou, A Mula. A Mula. E a história de um velho de 90 anos, spoilerzinho, está no Netflix, depois você assista se quiser, vale a pena, eu acho, eu gosto. Que no final de 90 anos, perdeu tudo. Não tinha uma aposentadoria que dava para se sustentar, perdeu o seu terreno hipotecado, tinha uma caminhonete muito velha, e aí alguém oferece para ele fazer um frete. Como alguém que chegasse para o irmão Albertino, ou para o pastor Ademir, ou para o pastor Zé, e dissesse assim, você está parado, você quer ganhar um dinheiro, você está precisando do dinheiro? Eu estou precisando fazer uma entrega, você vai fazer meio que o Uber. Sai daqui, vai em Uberlândia, e leva um pacote para mim. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, não olha no pacote. Chega lá, você entrega e recebe um dinheiro, e só isso. E ele, 90 anos, irmãos, ele vai. Vocês já podem imaginar que ele acaba sendo uma mula, daí o nome do filme, né? Ele começa a levar drogas. Mas dá tão certo, que o chefão do cartel mexicano quer conhecê-lo. E aí, quando ele é levado à presença do chefão, uma mansão, guardas armados, mulheres de biquíni, piscina, bebida, cocaína, tudo aquilo que o mundo hoje chama de prazer, que a riqueza pode proporcionar. Mas aí eu pensei comigo, atrás de um chefão, sempre tem alguém querendo tomar o lugar dele. Tudo passa. A mansão vai passar, as mulheres vão passar, os prazeres vão passar. E dito e feito. Ainda naquele filme, aquilo passa, não está mais na mão daquele homem. O irmão Tiago está dizendo isso, tenha paciência. Porque ainda que você não veja a justiça sendo feita, Deus tem todo o tempo do mundo para fazer o acerto de contas.
O tempo que passa para o pobre oprimido que está sendo roubado é o mesmo tempo que está passando para o rico opressor que está roubando. O tic-tac do relógio para um é o tic-tac do relógio para o outro. E na morte nós somos igualados como fomos igualados no nascimento. Nascemos pelados. E é assim que voltaremos. Os corpos que nos são dados como empréstimo, um dia devolveremos à terra. Mas levaremos conosco o bem ou o mal que produzimos. Melhor, levaremos o bem e o mal que produzimos. Gosto muito da ideia de morte do Antigo Egito. Porque o Antigo Egito tinha uma divindade chamada Anubis. Salvo engano meu, era Anubis, que fazia a passagem dos mortos. E se não for ele, é um outro. Eu não sou expert em egiptologia, mas eu acho que é isso. Ele tinha uma pena. Quando alguém chegava, depois de morrer diante de Anubis, ele colocava a pena na balança e o coração da pessoa do outro lado da balança. Se o coração da pessoa tivesse pesado de pecados, aquela pessoa não podia passar para o outro lado. Tinha que ser leve como uma pluma, como uma pena. O que é que Jesus disse para nós? Naquele dia, o Senhor vai mandar os seus anjos a juntarem todas as pessoas, no dia do acerto de contas. E Ele colocará à sua direita alguns, e Ele vai dizer para esses alguns: entrem no gozo do teu Senhor, porque vocês foram justos. Eu tive fome, sede, estive nu, estava preso, fiquei doente. Vocês me vestiram, me alimentaram, vocês me visitaram. Vocês se importaram comigo e fizeram alguma coisa. E eles vão dizer: Senhor, quando foi que nós fizemos tudo isso? A gente não lembra de ter encontrado ao Senhor. E Ele vai dizer: cada vez que vocês fizeram ao menor dos meus, foi a mim que vocês fizeram. Mas Ele vai olhar para o outro lado e vai dizer: afastai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. E eles vão dizer: mas quando, Senhor, nós praticamos a iniquidade? E Ele vai dizer: eu tive nu, vocês não me vestiram. Tive doente, preso, vocês não me visitaram e ainda disseram que bandido bom é bandido morto. Não tiveram misericórdia. Tive fome, tive sede. Vocês não me deram de comer, embora estivesse jogando comida fora. Vocês não têm parte comigo. Irmãos, a mesma ideia do Anubis. Está pesando o coração dos homens. E para a gente encerrar, eu quero lembrar a você a fala de Jesus numa parábola. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter todo o luxo do mundo se vai passar? O que adianta você ter todos os homens e todas as mulheres gostosos e gostosas do mundo se vai passar? O que adianta você ter fortunas e o gerente do banco te tratar na palma da mão, se você vai passar como tudo vai passar? E no momento que passar, eu e você e todas as pessoas estaremos nus diante do Senhor, no sentido de que não poderemos esconder nada. E brincando ainda há pouco com o irmão Orlando ali na porta, antes do culto, eu citei uma passagem bíblica, eu não sei se ele percebeu que era uma passagem bíblica, em que o Senhor Deus depois, profeticamente, depois que destruir o ímpio, que oprimiu os seus irmãos, vai dizer: onde está o homem forte? Onde está aquele que aterrorizava as nações? Ele já passou, não está mais. Meu irmão e minha irmã, e a terceira mensagem que o Tiago colocou para nós no capítulo dele é: está alguém entre vós passando dificuldades? Ore. Tenha vida de oração. Deus ouve e responde. Porque o Tiago diz: está alguém entre vós passando aperto? Ore. Está alguém entre vós doente? Não falou gripe, não falou câncer, falou doença, não interessa o que seja. Irmão, o Deus que cura gripe, cura câncer.
O Deus que cura câncer faz voltar a funcionar o fígado, o rim. Chame os presbíteros, chame os pastores, chame os anciãos, e eles unjam com óleo. E a oração da fé salvará o doente, e se ele houver cometido pecados, a sua doença for fruto de pecado, ele será perdoado. Está alguém entre vós alegre? Oh, coisa boa, hein? Pastor, passei na faculdade, meu sonho. Pastor, consegui um financiamento para a faculdade, melhor ainda. Pastor, estou formando, estou alegre. Pastor, fui pedido em casamento, que maravilha. Pastor, comprei uma casa, comprei um carro, estou alegre. Pastor, fui curado, alegria. Cante louvores. Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a ser grato. Tiago, ele diz para nós, apesar de toda luta, de toda injustiça, tenha paciência e tenha vida de fé. Porque num único momento, tudo vai ficar para trás. E Deus vai restituir a cada um, a quem sofreu o alívio, a quem foi explorado a justiça. Quem tem fome e sede de justiça será farto. Mas aquele que explorou, aquele que foi injusto, tem uma conta para pagar. Ah, mas eu fui missionário, eu fui pastor de 50 igrejas, minha igreja tinha 10 mil membros. Ele é o dono do ouro e da prata e de tudo que existe. Ele não se entusiasma com você, mas ele se entusiasma com aquela pessoa, que o coração é tão leve como uma pluma, como uma pena pequena. Tenha uma vida de fé, uma vida de oração, tenha uma vida com Deus, que faça o seu coração ser tão leve como uma pluma. E Deus vai cumprir tudo o que Ele tem dito na sua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?